Mas, gente, esse negócio do Bolsonaro se mandar, por exemplo, não tinha aquele cara que quebrou a bolsa no Rio? Qual é o nome dele? Era Nas um maluco pra ginarras. casa. Nas O ginarras. Najinarras estava jogando polo em Londres, cara. E aí? Mas era outra época, né? Até porque ele quebrou, quando chegaram nele, ele já estava jogando polo lá em Londres. É diferente, né? Até descobrirem que foi o Nagy que ele montou lá a pirâmide, que quebrou e acabou com a Bolsa do Rio, né? Sim, acreditem se quiser, a Bolsa do Rio era muito maior que a de São Paulo nessa época. Ele conseguiu Era a Bolsa acabar. do Brasil. Era a Bolsa do Era a Brasil. Bolsa do Brasil. O mercado financeiro ficava aqui no Rio, cara, até o final dos anos 80. Né? Os leilões, era tudo. A parte do Banco Central era tudo aqui, a mesa de câmbio do Banco Central era aqui no Rio de Janeiro, a Selic, ainda tem prédios aí com a estrutura da Não, da eu acho que do ponto de vista físico, a Selic, né, o sistema de liquidação, porque a Selic veio, o nome Selic, né, para a taxa de juros, veio do sistema de liquidação, né? Eles criaram um sistema eletrônico para liquidação e custódia dos títulos públicos. Porque até então, o centro da cidade, chamavam o centro da cidade aqui do Rio de corredor de bois, porque os títulos eram em espécie, eram papéis. Então, se você comprava uma posição de um banco, um título do governo de um banco para outro, os caras iam com o papel lá para entregar, entendeu? E ficar na tesouraria do cofre do banco que comprou. Literalmente correndo, então. Literalmente, chamava-se de corredor de bois. O mercado de títulos públicos era assim. Aí, quando eles. Isso aí, imagina quanto não dava de falsificação, de problema depois de contabilidade. Né? Aí, quando eles tornaram a coisa eletrônica, e era tudo aqui no Rio, cara. A mesa de câmbio era aqui. Você tinha, na época das corretoras e distribuidoras de valores independentes, bancos múltiplos, você tinha mais de 400 players no mercado financeiro brasileiro. Só de banco você tinha uma infinidade, bancos comerciais, bancos múltiplos. Porra, o mercado foi se achatando, né? Foi se concentrando e foi tudo para São Paulo. Isso começou essa virada quando, André? Eu me lembro que em 90, nos anos 90, lá no miolo dos anos 90, ainda tinha uma ou outra privatização que acontecia aqui no Rio de Janeiro. Mas era o jeito, era a forma de ainda manter a Bolsa funcionando aqui. Porque depois do Narras, a maionese desandou de vez, o mercado já estava quase que de malas prontas mesmo, essa migração foi maciça. E aí veio a reforma do Fernando Henrique, adaptando o mercado financeiro a alavancagem, a níveis de alavancagem mais exigentes. Então, você acabou extinguindo as corretoras e as distribuidoras de valores independentes. Você tinha distribuidora que só cuidava, cara, eu me lembro disso. Você tinha distribuidora de valores que só cuidava de debênture, por exemplo. Os caras eram os maiores subscritores de debêntures do mercado. Eles é que montavam as operações das empresas para poder emitir debênture. Então, quer dizer, esse mercado foi... Os bancos foram absorvendo, né? Os bancos foram absorvendo essas corretoras, tinha aquelas corretoras familiares, Célio Pelágio, né? Essa aqui era gigante aqui no Rio de Janeiro. Isso foi acabando e migrando para São Paulo, migrando para São Paulo. Acabou que, tá tudo em São Paulo hoje em dia. O mercado financeiro do Rio de Janeiro não existe mais. Só uma observação aqui para vocês também pensarem. O João falou, e o Najinarras e tal, esse cara estava jogando polo em Londres. Mas a natureza dos imbróglios é muito diferente, né? Além de tudo, sim. Se a gente não pensar, o que é praticamente impossível para um ser humano ridículo e limitado que só usa 10% da minha cabeça animal, que sou eu, como diz a letra do velho Raul, mesmo se a gente não pensar nas 700 mil mortes, que eu repito, é impossível não pensar, os eventuais pseudo-crimes que o Jair Bolsonaro possa ter cometido são crimes contra instituições, contra a população brasileira, né? Não que quebrar banco, quebrar corretor, quebrar o mercado. Não, com certeza, mas você tem toda a razão, quer dizer, é de outra estatura, né? Está em outro patamar a história. E eu fiquei até pensando o contrário, né? Eles vão fazer o quê? Né? Porque não vai ser o Bolsonaro que vai fugir, né? Vai ser, quer dizer, não sei, mas teria que ser todo mundo, né? Vai ser todo mundo, entra todo mundo para fazer plástica junto, para mudar a cara, né? Sumir, porque aí você some, você está sumindo, sei lá, com
8 pessoas, 12 pessoas ao mesmo tempo. É uma turma, né, cara? É um nicho de negócio, hein? Abrir uma dessas Não é? Ó. estéticas aí, porque vai dar dinheiro esse negócio. Porra, agora você falou um negócio A de... Lida Qual Rosa foi está dizendo que ele tem que pensar bem no destino, porque o FBI já está de olho nos Não, quadrinhos é dele também. verdade. Cara, Não, eu tava também pensando essas coisas. Você falando dessa coisa de plástica, quem foi o cara que fez uma plástica para poder ficar escondido aqui no Brasil? Qual foi o cara? O Biggs fez isso? O Ronald Biggs? Acho que não, né? Acho que não. Mas teve um. Acho que teve um. O Tomás Bucheta. Eu ia falar isso. Eu acho que esse cara fez a. Eu não tenho a memória aqui, porra, minha memória pode me falhar, mas eu acredito que ele fez uma operação, veio para cá. Ele ficou bastante tempo. Um tempão, até ser descoberto, ele ficou um tempão. Gente, qualquer filme policial, a piada é que o cara ia fugir e vinha pro Rio. Fazer plástica no Rio. Exatamente. Não, ele ia fugir pro Rio, fazer plástica, fazer não sei o que lá, e é tipo a grande parada. O cara ia roubar e se mandava. Isso foi criado por causa do Ronald Biggs, né? Sim. Que era o trem pagador. O trem pagador de inglês, né, cara? Fugiu pro Brasil, casou com uma brasileira, o filho acabou no balão mágico. Realmente, né? É o Brasil, né, cara? O cara virou uma celebridade, né, cara? As pessoas vinham, os gringos vinham ao Rio de Janeiro procurar o Ronald Biggs, almoçar com o Ronald Biggs, tirar foto com o Ronald Biggs. Não, e o mais doido, né, que aí no final da vida ele ficou doente, ele se entregou para ter tratamento na Inglaterra. Pois é. É muito doida, a história é muito, muito doida mesmo. Agora, o Brasil também sempre foi visto como o paraíso da cirurgia plástica. Né? A mulherada no exterior sempre teve o Brasil como uma mas aí claro que não ia ser o motivo principal. Mas aí, cara, a gente tem que fazer uma menção. Graças ao gigante Ivo Pitangui, né? Que criou a cirurgia plástica, né? Assim, revolucionou a cirurgia plástica em níveis globais, né? Ele fez uma escola, né? Fez uma escola. Eu lembro de muita gente que vinha estudar medicina no Rio para ter aula com o cara. Tal. Ou ter aula com as pessoas que estudaram com ele, né? E ele era o máximo, porque ele obviamente cuidava das dondocas que queriam esticar aqui e ali, mas ele dava aula ele tratava de graça de gente que não podia, crianças com queimaduras, gente com problemas sérios. Cara, o Lauda, depois daquele acidente horrível em Nürburgring, ele veio se cuidar, ele veio se tratar. Oi? Com o Pitangui? Eu não Com o Pitangui. Eu lembro das queimaduras. Pois é, as cirurgias corretivas, as cirurgias plásticas, foram feitas aqui com a equipe do Lauda, com a equipe do Pitangui.